Oi, gente, meus queridos investidores. O vídeo de hoje eu vou mostrar para você quanto que está rendendo R$ 1.000 na renda fixa e R$ 1.000 na renda variável, tá? E também R$ 5.000 na renda fixa e R$ 1.000 na renda variável. Lembrando que a Selic está 14% e o CDI está 13,90. Antes de mais nada, gente, peço que você se inscreva no canal, deixa aquele like no vídeo, tá? Isso me ajuda muito e estimula muito a estar gravando mais vídeos de dicas, vídeos de como estar investindo para aquele que está começando, aquele iniciante, aquele que tem o desejo de investir. Peço você que fique até o final do vídeo, tá? Que eu vou passar umas dicasinha, ó, daqui, ó, para você que vai começar a investir, para você que quer começar a investir. Bom, gente, eu tô aqui na tela do Ibovespa, tá? Lembrando que eu não posso deixar de falar isso para os investidores. Todos que investem têm que ficar ligado no Ibovespa. Então você percebe que eu tô com um gráfico aqui de um mês, tá? O Ibovespa, ele teve uma queda, tá? Bem acentuada aqui, ó. Aqui no 11/8, ele estava marcando 172.302 pontos. E ele vem caindo, tá? Vem caindo, vem despencando, tá? E agora ele fechou 166.087, tá? Lembrando que essa queda da nossa bolsa, né? Se deve a muita coisa. Guerra no Oriente Médio, Estados Unidos, China, petróleo, guerra na Rússia, guerra na Ucrânia, taxa Selic nas alturas, tá? Então isso se deve a muita coisa, então o Ibovespa está em queda. Vamos para a tela aqui do nosso IFIX. Gente, o que significa IFIX? É fundos de investimentos, tá? O IFIX é o fundo que ele controla, que ele analisa os fundos imobiliários, tá? Na bolsa. É o famoso sobe e desce. Ele controla os fundos, ele analisa os fundos na queda, na alta. É o IFIX, tá? Então você percebe que os fundos imobiliários estão muito mais descontados, eles estão em queda na maioria deles, tá? E aqui no IFIX você consegue ver um gráfico, né? Aqui, ó, no gráfico de um mês você percebe que ele tá em queda, ó, tá vendo, ó? Ele tá em queda livre, tá? Por muitos fatores, a Selic alta, como eu falei anteriormente, os estrangeiros, eles estão tirando, tá? As ações deles na Bolsa Brasileira estão tirando do país. Então, estão em queda os fundos imobiliários. Você vê que o Banco Santander, um tempo atrás, eles estavam vendendo o ativo deles, né, na Bolsa Brasileira, ou seja, eles estão saindo do país. Quem sabe o Banco Santander, ele é da Espanha. Então, o IFIX nada mais é a medição, a análise dos fundos imobiliários da nossa Bolsa Brasileira. E aqui no gráfico mostra que ele está em queda livre, todos eles estão caindo, tá? É uma boa oportunidade de compra? Alguns sim, outros não. Depende da sua análise, depende da minha análise, se eu está adquirindo ou não, tá? Não caia nessa de porque tá barato é hora de comprar. Não caia nessa, tá? Investir em fundo imobiliário requer estudo, requer cautela e inteligência. Gente, eu vou entrar aqui no Investidor 10, eu vou analisar rapidamente aqui o ativo da Casa Bahia. Recentemente a Casa Bahia decretou recuperação extrajudicial, está tendo um prejuízo de mais de 10 bilhões, tá? Demitiram mais de 1,9 mil trabalhadores. É muito triste. Então eu vou entrar aqui no Investidor 10, vou dar uma olhada nos ativos das Casa Bahia e vou tirar as minhas conclusões e eu vou falar o que eu acho, o que eu penso, tá bom? Bom, gente, estamos aqui no Investidor 10, já estou aqui no ativo da Casa Bahia, tá? O Grupos Casa Bahia DSA é um ativo, tá? Do ramo varejista. Já vou dar uma dica de cara. Corre de ramos varejista, tá? Casa Bahia, Loja Americana, telefonia, Vivo, claro, corre. Principalmente telefonia. Acabou, o governo resolve tirar a concessão, você vai ter prejuízo, ó. Então, a dica que eu dou, Bruno, como investidor, eu não invisto em rede varejista, tá, gente? Não invisto em rede varejista. É uma dica, não é uma recomendação. Eu tô falando opinião minha, tá? Vamos dar uma analisada aqui na Casa Bahia. Primeiramente, é uma ação que não paga dividend yield, né? Não paga dividend yield, tá?
PVP de menos 0,8, PL de menos 0,5, são números muito ruins, uma variação nos últimos 12 meses de menos 76, 84%, uma desvalorização absurda, tá? E aqui o gráfico não mente, não deixa mentir, né? Ó, aqui ele vem despencando, ó. Aqui no dia 2/5, ó, ele despencou e reduziu a pó, tá? A cota valendo 0,66. Dificilmente esse cenário vai mudar, tá? Esse cenário vai mudar. Eu acho muito improvável, tá? Para o cenário da Casa Bahia mudar, teria que a Selic, a taxa de juros do Brasil, reduzir muito, mais ou menos 6% ou 7%, e ter um tempo aí com a taxa Selic, ela mais ou menos 5 anos essa taxa de juros para poder o grupo se recuperar, tá? Desse rombo aí de 10 bilhões de prejuízo. Então eu acredito que para mim a Casa Bahia já era. Opinião minha, não é notícia, não é especulação, opinião minha. Então, gente, chegamos à parte boa do vídeo. Vou mostrar para vocês quanto que rende R$ 1.000 na renda fixa e na renda variável. Peço que você preste muita atenção. Esse vídeo eu já fiz as contas, deu um pouco de trabalho, então não saia do vídeo, assiste até o final, que no final eu vou dar uma dicasinha muito boa para quem quer começar a investir. Peço que qualquer dúvida você escreve aí no comentário, tá? Que eu respondo. Bom, gente, já tô aqui na renda fixa versus renda variável. Quanto rende R$ 1.000, tá? R$ 1.000 em um período de 12 meses. Percebe que eu tenho aqui um logozinho do renda variável, tá? Gente, investindo no fundo Gari 11, a cota tá valendo hoje R$ 8,12. Você investindo R$ 1.000, tá? Então eu fiz uma continha básica. Eu peguei R$ 1.000, dividi por 12, por R$ 8,12, tá? E eu tenho um valor total de 123 cotas. 123 cotas versus 8 centavos multiplicado por 8 centavos me dá uma renda todo mês de 9,84 de dividendos todo mês, tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei a renda todo mês e multipliquei por 12 meses, que me deu um valor de R$ 118,08. Isso sem o imposto de renda, tá? Sem o leão, porque na renda variável não existe, não desconta o imposto de renda, né? Então aqui é sem o imposto, né? O imposto de renda. Então essa foi a continha. Então você investindo R$ 1.000 em 12 meses, tá? Você tem R$ 118,08 na renda variável, tá? Em Gari 11, tá? Em Gari 11. Então, quanto rende R$ 1.000 agora? No porquinho, né? O porquinho tá aqui, ó, bonitinho e tal. O porquinho não é nada mais, gente, que as caixinhas, tá? As caixinhas, tá? Do Nubank, do Banco Inter, tá? Então, R$ 1.000 que você guarda nas caixinhas, multiplicado por 13,90, que é o nosso CDI hoje, tá? Ele vai te render R$ 139,00 em 12 meses, tá? Durante um ano. Aí o que eu fiz? Eu peguei os R$ 139,00 e diminuí 17,5% do leão, que é nada mais nada menos que o imposto de renda, tá? Então me sobra R$ 114,67 líquido, tá? O imposto de renda que é descontado é de R$ 24,33. Então o que acontece? A renda fixa versus a renda variável com R$ 1.000, você percebe que tem uma diferença de R$ 4 e alguma coisa. A renda variável, ele rende mais, tá? Ele rende mais sem o imposto de renda. Já na renda fixa, ele rende mais no bruto, mas tem um desconto de 17,5% do imposto de renda, tá? Então o que acontece? Ele acaba rendendo bem menos do que a renda variável. O nome diz renda variável. Então há um risco, mas tem também o seu lado bom. Então, você pode ganhar tanto em rendimento, tá? Que são os proventos todo mês que eles pagam todo mês ali. E você também pode ter a valorização, tá? Do seu ativo, do seu fundo, tá? Se ele está custando R$ 8,12, possa ser que daqui a 2, 3, 4 meses
ele possa custar R$ 9,00, R$ 9,10. Então você ainda ganhou a valorização das suas cotas, além dos dividendos que você recebe todo mês. Então, gente, antes de eu mostrar o rendimento de 5.000, eu preciso mostrar para vocês a tabela regressiva do imposto de renda, tá? Aqui, ó. Aqui você consegue ter o quanto que é descontado ao decorrer dos anos do seu investimento na renda fixa, tá? Ó, o prazo de investimento, esse aqui se chamamos de licota do imposto de renda, tá? Em até 180 dias é descontado o imposto máximo de 22,50, tá? Então, se você resgatar o teu dinheiro com 2 meses, 3 meses, você paga o imposto de renda alíquota, o teto máximo, tá? Que é 22,50. De 181 dias até 360 dias, você paga 20%, você paga 2,5% a menos, tá? De imposto de renda, tá? Lembrando que o ano tem 365 dias, então uma diferença de 5 dias, tá? Nessa, perdão, nessa diferença de 5 dias, você já percebe que você já tem uma redução de mais 2,5%, tá? Que o leão come de você. Olha aqui, ó. 361 dias para até 720 dias, na verdade não é nem 5 dias, é um dia, tá? Se você retirar o dinheiro com 360 dias, você paga 2,5 a mais pro leão. Se você tirar o dinheiro com um dia a mais, você já reduz 2,5%. Aí você paga uma alíquota de 17,50, que foi a alíquota que eu fiz as contas, tá? Contando com um período de um ano, que tem 365 dias, e você ultrapassa essa essa meta aqui, ó, perdão, essa meta aqui de 365 dias, tá? E a partir de 721 dias, é a alíquota mínima, não tem como mais cair, que é de 15%, ou seja, de 3 anos em diante, tá? Bom, meu, 2 anos, 365 dias, de 2 anos em diante, né? Porque 3,600, mas é isso aí, tá? Então você tem a alíquota mínima, que é essa aqui, de 15%. Se você chegou até esse vídeo, é porque você está gostando do conteúdo e você quer investir de verdade. Então eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o seu like, é muito importante. E diz lá no comentário a sua dúvida de onde você é, se você pretende investir, se tem esse gosto de investir, se você gosta de economias e investimentos. Então, gente, agora é ver a renda fixa versus renda variável com 5.000, tá? 5.000 reais aplicado, tá? Lembrando que agora o Gari 11 você vai aportar 5.000 reais, tá? E aqui eu dividi por 8,12, que é o valor da cota atual. Essa cota ela pode mudar de um dia para o outro, tá? É renda variável, tá? Aí, com 5.000 reais, a gente adquire 615 cotas, tá? Aí eu multipliquei 615 cotas a 0,8 centavo, que é o valor de dividendos que o Gari 11 paga todo mês por cota, tá, gente? Aí a gente tem um ganho total de R$ 49,20 todo mês investindo 5.000. O Gari 11 ele vai te pagar R$ 49,20 todo mês. Ao final de 12 meses, que eu fiz aqui a multiplicação em um ano, teremos um rendimento de R$ 590,40. E detalhe, sem o desconto do leão, sem o desconto do imposto de renda, que maravilha, né? Então, esse é o rendimento de R$ 590,40, investindo R$ 5.000 em fundos imobiliários, que é a renda variável no fundo Gari 11. Lembrando que, mesmo sendo renda fixa, o CDI ele também varia, tá, gente? Então, assim, pode variar para mais num mês, no outro mês pode variar para menos. Mesmo sendo fixa, o CDI ele também varia. Vamos fazer o cálculo agora com 5.000 em renda fixa, no famoso porquinho do Nubank, do Banco Inter. Vamos lá. Então, gente, quanto rende 5.000 reais em 12 meses, tá? Tá aqui o meu porquinho bonito, tá? Eu peguei 5.000
investi nas caixinhas, multipliquei por 13,90, que é a nossa taxa atual do CDI, e ele me deu um rendimento em 12 meses de R$ 695 em 12 meses, que é equivalente a um ano. Eu peguei esses 695, multipliquei não, diminuí por 7,50, que é do imposto de renda, me deu um total líquido de R$ 573,37. O imposto de renda descontado nesse valor foi de R$ 100,37. Então, gente, agora vamos fazer o comparativo de qual valor total líquido de 5 mil, de R$ 1.000, ficou no seu bolso. O rendimento total, né, da renda fixa, renda variável entre R$ 1.000 e 5 mil investidos, tivemos aqui, ó, R$ 590,40, ó, tá? Isso na renda variável, tá? E na fixa tivemos R$ 573,37, tá? Isso na renda fixa, já descontado o imposto de renda, tá? Vamos lá. A diferença é de mais ou menos, aqui fazer uma continha rápida, ó, 70, 80, de R$ 17 no bruto ali, né? Sem contar a pequena variaçãozinha, R$ 17 de rendimento a mais, tá? Vamos fazer quanto que ficou. Isso no investimento de 5 mil, tá, gente? Isso no período de um ano, tá? 12 meses, tá? Vamos fazer uma continha rápida agora de 1.000, tá? R$ 1.000, ó, em 12 meses, rendeu R$ 118,08. Enquanto na fixa, renda fixa, rendeu R$ 114,00, tá? E 67 centavos, tá? Já descontado o imposto de renda. Por que que a diferença ela foi pouca, tá? Da variável para fixa e do aporte de 5 mil, ela foi maior a diferença, ou seja, você ganhou mais dinheiro na renda variável do que na fixa. Isso se dá, gente, pelos juros compostos, tá? Você tinha 5 mil onde rendeu, tá? Durante 12 meses, 5 mil. E os juros compostos fez valer a grande mágica. Eu sempre falo nos meus vídeos, né? O rendimento de juros sobre juros, tá? Não só pelo aporte que você faz dos 5 mil, mas é de juros sobre juros. Nesse caso aqui, como se só tinha R$ 1.000, tinha menos, rendeu, mas rendeu pouco. A diferença não foi tão grande. Deu uma diferença aí de R$ 3,17 por aí, né? Diferença pouca de um de rendimento para o outro, tá? Teve efeito bola de neve dos juros compostos, mas foi bem pequeno pelo fato de só ter R$ 1.000. Então, quanto mais investimento você tiver, quanto mais dinheiro você aportar, maior é o seu investimento, maior é o seu lucro. Isso se torna uma bola de neve dos juros compostos, tá? Então, dica bônus. Quando eu falei que vocês para guardar até o final do vídeo, essa dica bônus, na verdade, ela é nua e crua. Gente, não existe matemática, tá, financeira alguma, tá, que você faça se você não investe, tá? Se você não aporta o seu dinheiro, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30. Inclusive eu tenho um vídeo no canal falando sobre investimento com R$ 30 e eu mostro a evolução dos R$ 30 ao longo do tempo, tá? Aproveita, vou deixar até esse card aqui, algum dos cantos aqui no final do vídeo, você dá uma olhada lá, tá? Então não existe matemática financeira se você não passa a investir, tá? Então a dica que eu dou para você, começa a investir com pouco, tá? Com 10, com 20, com 30. Às vezes aquele lanche do McDonald's que você quer comer, que você tem vontade, você pega esse dinheirinho, R$ 30, 20 e poucos reais, e invista numa caixinha. Tenha o hábito de guardar dinheiro nas caixinhas, na renda fixa, para você criar uma caminha, que é uma reserva de emergência, que eu também tenho um vídeo falando sobre isso, tá? Se você ter o hábito de investir, você vai longe, você começa a ter gosto, e quando você começa a cair dinheiro,
sem você fazendo um esforço, o dinheiro trabalhando para você, você começa a ganhar gosto dos investimentos. Eu vou mostrar para vocês aqui uma tela final do Investidor 10 para te mostrar para você o quanto que eu recebi de proventos lá no início dos meus aportes em renda variável. Bom, estou aqui na tela do Investidor 10. Olha aqui, ó. No mês 5, olha quanto que eu recebi de proventos. 0,92 centavos. No mês 6, eu recebi já 17,18 centavos de dividendos. Por quê? Porque do mês 5 para o mês 6 eu já aportei dinheiro, já fiz investimento, tá? Em fundos imobiliários. Já no mês 7 eu continuei recebendo os meus dividendos com 17,67. E no mês 8, que é um mês atual praticamente, eu já dobrei os meus dividendos recebidos, tá? No total vou receber R$ 41,59. Eu já recebi R$ 37,82 esse mês de agosto, ainda tenho R$ 3,77 para receber, tá? Um total de proventos que eu já recebi nesse período, R$ 73,59, que entrou na minha conta sem eu fazer nada. E esse dinheiro, o que eu fiz? Eu reinvesti tudo. Reinvesti, comprei novas cotas e fui reinvestindo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que seja um vídeo muito útil para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, isso me ajuda muito. Deixa o like, tá? Me diz de onde você é, me bota suas dúvidas lá nos comentários que eu respondo numa boa para você, com o maior prazer, tá? Mas eu peço que você se inscreva no canal, me ajude, muito obrigado e fui!